Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. Olá, muito bom dia, 7h05. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos também para Foz e toda a região da Tríplice Fronteira. Para o mundo inteiro, henriquemais.com.br/Jovem Pan, no aplicativo da Jovem Pan Curitiba no seu celular. E estamos também em facebook.com. Você procura o RIC Mais PR. Marcos Souza, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Hoje, eu, o Mark e o Terribas vamos entrevistar a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, pré-candidata ao governo do estado. Terribas, bom dia. Bom dia, Daniel. Boa terça-feira. Você pode mandar a sua pergunta para a vice-governadora desde já. 41 98504 5092 98504 5092 e também pode usar do nosso canal no Facebook para encaminhar a sua questão. Começamos com a previsão do tempo. RIC Mais Notícias. Tempo. Dia nublado em Curitiba, como será a terça-feira dos paranaenses? Aqui na região de Curitiba e também nos Campos Gerais, a nebulosidade continua predominando na maior parte do dia. Já no interior tem um ar mais seco que predomina e inibe a formação de nuvens com o potencial de provocar chuvas. Portanto, no interior, o sol brilha desde cedo e o tempo fica mais quente. Vamos às temperaturas. Curitiba tem 16 graus agora. Hoje a máxima não passa dos 25 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem 17 graus, máxima de 25 nos Campos Gerais. Cascavel tem 17 graus, a máxima não passa dos 30 na região oeste. E Foz do Iguaçu tem 15 graus, máxima de 33 na Tríplice Fronteira. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens. Os aeroportos de Londrina, no norte do estado, Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, também operam por instrumentos. Atenção, você que vai a Foz do Iguaçu, por lá o terminal está fechado. RIC Mais Notícias. 7h08. Suba o som do seu rádio, porque tem uma notícia importante agora para desmontar por inteiro a tese da ausência de provas para a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, o general da corrupção, segundo o Ministério Público Eleitoral. Uma nova planilha apresentada pela Odebrecht mostra que foram repassados R$700 mil do Departamento de Propinas da empresa para as obras do sítio de Atibaia, que, segundo o Ministério Público Federal, pertence ao ex-presidente Lula. Mark. O documento foi apresentado pelo engenheiro Emir Diniz Costa Júnior. Segundo as investigações, ele foi um dos funcionários da Odebrecht responsáveis pela reforma do sítio de Atibaia. A planilha mostra que R$700 mil foram divididos em 4 parcelas. Os dados estavam arquivados no sistema que controlava eletronicamente o pagamento de propinas da empreiteira, chamado de Drauzos. Segundo o delator, os valores foram usados para comprar materiais de construção para a reforma do sítio. Essa nova prova, Denier, é importante porque ainda não havia indícios claros que os valores gastos no sítio saíram do departamento de propina da Odebrecht. De acordo com os procuradores, agora é possível afirmar com certeza que a empreiteira pagou a reforma que teria beneficiado a família de Lula. Segundo as investigações, além da Odebrecht, a OAS, outra construtora, e o pecuarista José Carlos Mulay, amigo de Lula, também teriam pago pelas obras no sítio. Os procuradores acusam Lula de receber o benefício de obras na propriedade como parte da propina por contratos da Petrobras. As audiências desse processo começam em fevereiro do ano que vem. É mais uma martelada na cabeça do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que dirá o PT? O PT dirá que só o que prova é de que houve dinheiro da corrupção no sítio de Atibaia, mas que o sítio de Atibaia não é do Lula. Eu tenho a nota aqui deles, Elian, você quer
o detalhe? Diga lá. Olha assim, a nota do ex-presidente sobre esse caso começa assim: delírio acusatório quer transformar planilha de obra da Sabesp em valores de Lula para o sítio Atibaia. Só explicar para o ouvinte, Lininha, essa planilha estava disfarçada como uma obra da Sabesp lá em São Paulo, que a Odebrecht também estava tocando. Mas o delator contou que estava disfarçado porque aproveitaram, esse engenheiro está nessa obra aqui da Sabesp, então disfarça, esconde dinheiro nela para na contabilidade da empresa não passar, por isso. É isso, o PT vai negar tudo, a corrupção é só dos outros, no PT todo mundo gente honesta, limpa, que toma banho de água benta de manhã, todos eles são honestos, o resto do mundo, principalmente o juiz Moro, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, os procuradores, delegados, agentes e o juízo, todos são da pior espécie. A imprensa então nem se fala. Honesto mesmo é o PT. O PT. Quando abre a torneira de uma das casas do Lula, se é que o Lula tem alguma, a água que escorre foi abençoada pelo Papa Chico. Ele toma banho de água benta. Nós não. Nós, eu e você que está aí no seu carro, está trabalhando, você que está na sua casa, que precisa tocar a vida dura, porque sabe como é difícil pagar boleto, sabe como é difícil a vida quando chega o fim do mês e falta, o mês continua e termina o dinheiro e a gente entra no cheque especial e pedala no cartão de crédito e vai à luta. A gente que sabe como é caro pagar um aluguel, como é duro pagar uma prestação do imóvel próprio, como é danado quando chega o carnê do IPTU, o carnê do IPVA. Tá aí no começo do ano que vem, a gente começa a chegar na nossa casa, valor de prestação de colégio particular, porque a educação pública não presta. A gente sabe como a vida é cara. Carnê do plano de saúde. Carteirinha do plano de saúde, muito bem lembrada. Carga tributária brutal que nós pagamos no Brasil. E essa gente, não. A água da nossa casa é água da Sanepar. E que também custa cara a água da Sanepar. A água que dá banho no PT, não. Essa é água benta que vem da eternidade, abençoada em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do lulismo. Amém. 7h13. Ainda sobre esse tema, a senadora Gleice se diz estarrecida, né, Marcos Souza? Ela postou na página do Facebook trecho do depoimento dela como justificativa da decisão da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e concluiu que a senadora praticou sim os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O documento foi entregue ao ministro relator do caso do STF, Edson Fachin. Agora, o Supremo já pode marcar a data do julgamento da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Na verdade, a data do julgamento é a sentença. Na verdade, o Edson Fachin, a qualquer momento, pode anunciar a sentença. Nesse vídeo que a Gleisi publicou, ela diz que para ser uma corrupta, ela tem que ter aceitado alguma coisa. E isso ela não fez. E estão me acusando de corrupção passiva. Ora, para eu ser uma corrupta passiva, eu tenho que ter aceitado alguma coisa, tenho que ter feito alguma coisa a alguém. Primeiro que eu não aceitei, eu não recebi esse dinheiro. E segundo que eu não fiz nada. Eu gostaria de saber em que ponto desses 3 anos ou antes disso tem uma ligação minha para o Paulo Roberto, uma ida minha na Petrobras. Eu estou estarrecida de saber como que eu estou sendo acusada de corrupção passiva se não tem um ato de corrupção passiva. O Ministério Público responde a Gleisi. Ele diz que ela e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, pediram e receberam 1 milhão desviados do esquema de corrupção na Petrobras. Os recursos de R$1 milhão foram liberados pelo ex-diretor de abastecimento Paulo Roberto Costa, com o objetivo de obter apoio político de Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo para se manter no cargo. Há uma verdade incontestável que a imprensa nacional não explora, até porque não sabe, de que a campanha ao Senado de Gleisi Hoffmann em 2010 é até hoje a campanha mais cara da história do Paraná. Ela fez uma campanha com presença física de material de campanha, cavaletes, militantes, cabos eleitorais, gente abanando bandeira,
como nunca se viu no Paraná até o dia de hoje. E a campanha foi muito bem sucedida. Tanto que Gleice foi a candidata ao Senado mais votada do Paraná. Em segundo lugar, ficou Roberto Requião. Em 2010, o Paraná elegeu a dupla. E os dois foram na esteira daquele momento em que o dinheiro jorrava livre, leve e solto. O direito de espernear é um direito que assiste a senadora e a qualquer réu. Não há problema algum em clamar pela inocência que ela alega ter. Se houver esta compreensão do Supremo Tribunal Federal, muito que bem. Muito que bem. Ou nós teremos de taxar também o ministro Fachin, se ele votar pela condenação de Gleice, como golpista. Professor Fachin aqui da Federal, que foi a voz da campanha de Lula entre os juristas no Paraná. A voz da campanha de Dilma entre os juristas no Paraná. Hein? Aí teremos o golpista aqui da Federal? O senhor Sérgio Moro já é professor da Universidade Federal do Paraná. 7h16. E os ouvintes, hein, Mark? Estão participando aqui, Denise, já estão mandando perguntas aqui para a vice-governadora Cida Borghetti, que daqui a pouquinho estará aqui nos estúdios. Também tem eles falando aqui sobre o Lula. O Lauro Souza diz que a diferença entre Lula e Bolsonaro é como melancia redonda e comprida. Ele brinca aqui com a situação. Também tem a ouvinte Daniela dizendo que ela acha um absurdo o Lula dizer que tem a ousadia que quer ser presidente para tirar o país do buraco depois de tudo que fez. O Valdo, do Alto da 15, também aqui participa conosco, dizendo assim, Daniel, que quando o filho dele, de 8 anos, entra no carro, a primeira coisa que ele faz, adivinha o que é? Liga na Jovem Pan. Exato. Aí. Como é que é o nome dele? Ele não mandou o nome do filho aqui, só mandou a idade. Manda aí, Valdo, se estiver ouvindo aí, o nome do seu filho de 8 anos, que é fã do programa. O Eduardo Corrente diz que não ficaria espantado nem um pouco se Lula admitir erros, mas por confiar nas pessoas erradas e apontar aos outros como verdadeiros culpados em corromper o PT. A Cristina também aqui participa mandando pergunta para Cida, daqui a pouco a gente faz essa pergunta aqui no ar. O ouvinte Guilherme Sidney diz que a imprensa é fascista e opressora. Isso. Nós somos todos fascistas, nós defendemos aqui as teses de Mussolini, somos nazistas que nem Hitler. O que nós não somos é comunistas como Stalin, que matou milhões de pessoas, né? A gente só é fascista. Ai, que preguiça. Ô, Terribas, seu fascista. Oi, diga aí, seu nazista. Não tem uma música italiana, assim, tipo a Tarantela, pra gente ir pro intervalo ou não? Uma tarantela? Em homenagem ao fascismo italiano, que é incorporado tão bem na figura do Mark Souza, do Denian Couto e do Jonatas Terribas. Peraí. Todos nós que somos fascistas e perseguimos essa gente inocente, em conluio com o poder judiciário. O Sol, pra registrar aqui, o Vinícius tem 8 anos, ele que é fã do programa. Muito bom. Vinícius, olha que legal a música que o tio Terribas pôs aí no ar agora. Eita, fascistada. Intervalo, voltamos. Rique Mais Notícias. 7h23. Daqui a pouco tem a entrevista com a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, pré-candidata ao governo do estado no ano que vem. Deixa eu fazer um convite especial mesmo. Hoje, a partir das 6h30 da tarde, na Livraria da Vila, do Shopping Pátio Batel, o advogado e professor Adriano Bretas lança o seu novo livro Apontamentos de Processo Penal, pela editora Sala de Aula Criminal. Professor Adriano Bretas é hoje, indiscutivelmente, um dos maiores nomes da advocacia criminal do país. Ele é talvez a voz mais expressiva desse novo momento que o direito penal vive no país, e eu faço o convite aqui, se possível, passarei lá para dar um abraço no professor Adriano Bretas, que orgulha a classe dos advogados do estado do Paraná. 7h24. Ontem nós começamos a conversar aqui, Marcos Souza, e aí terminou o jornal, sobre essa polêmica em Londrina, em que o prefeito Marcelo Bellinati
resolveu que quer proibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas na rua, lá em Londrina. Conta aí. O pedido do prefeito foi encaminhado à Câmara de Vereadores da cidade e pede que a venda e o consumo seja proibido em ruas, em torno de estádios e praças. Segundo o prefeito Marcelo Bellinati, a medida é para atender reclamações de transtornos causados pelo consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. O seu direito de cidadão de beber, ele não pode esbarrar no direito do outro cidadão. Né? Por que eu estou dizendo isso? Em vários lugares de Londrina, existe aglomerados de muitas pessoas bebendo na rua e o cidadão vai lá, urina na frente da casa do outro. Existem questões de segurança envolvidas, sai de carro, bate o carro. O texto ainda prevê multa de R$500 a R$1.000 a consumidores e estabelecimentos que desrespeitarem essa proibição. O prefeito explica como vai ser a fiscalização, caso, é claro, o projeto seja aprovado. Será feito através de um convênio de cooperação entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que farão abordagens nos mais diversos locais de Londrina. Pois é, né, prefeito Bellinati? O senhor vai tão bem aí na administração de Londrina, que bobeira, na minha opinião. O problema não é a pessoa consumir a bebida. O problema é ela fazer xixi na frente da casa dos outros. O problema não é a bebida, o problema é dirigir embriagado. O problema não é consumir a bebida e fazer algazarra, o problema é a algazarra. Ai, meu Deus, engravidou a moça, joga o sofá fora. Não dá, né? Não dá. Eu entendo, tá cheio de boas intenções o prefeito Marcelo Bellinati. Mas não dá. O que tu acha, Mark? Não dá, né, Liminha? É outra, e mais uma vez o Estado querendo se meter na vida das pessoas. A pessoa quer beber, deixa ela beber. Se ela fizer alguma coisa errada, já tem lei pra isso. É isso aí. Se urinar na frente da casa da pessoa, ela vai ser punida com a lei que já existe. Se ela bater o carro, se ela dirigir bêbada, já tem lei pra isso. E não vai funcionar, Denê, porque eu duvido que Londrina tenha, sei lá, um guarda municipal claro ou um não. agente para fiscalizar isso. Não tem. É que nem aqui em Curitiba tem aquela lei da bituca do cigarro. É a lei, uma das leis mais bobas. Você já viu alguém ser multado por isso, Denê? Não, claro que não. O prefeito de Londrina, ele goza hoje de enorme popularidade lá na capital do norte do Paraná. Londrina tem o terceiro colégio eleitoral, só pra gente ter uma ideia da dimensão de Londrina. Londrina tem o terceiro colégio eleitoral do sul do Brasil. O primeiro é Curitiba, o segundo é Porto Alegre e o terceiro é Londrina. É maior do que Joinville, é maior do que Florianópolis. Londrina é uma cidade vigorosa, importante. Esse tipo de projeto de lei, eu não sei qual é o intuito verdadeiramente da Prefeitura de Londrina com isso. Não vai dar certo, é uma bobagem, mas vida que segue. 7h27, momento do ouvinte na Jovem Pan. Beninha, o ouvinte Marcelo está dizendo aqui que, na opinião dele, os clãs do Bellinati só trazem problemas lá para a cidade. É a opinião do ouvinte. Não dá para comparar. Agora é sério, gente. A crítica que eu faço ao prefeito Marcelo Bellinati é uma crítica pontual. Não dá para comparar o Marcelo Bellinati, que é sobrinho do Antônio Bellinati. O belinatismo do seu Antônio não é reproduzido na conduta do Marcelo Bellinati. Aí é sacanagem. Deixa eu contar uma coisa aqui, Deninha. Sabe aonde começou a Lava Jato? O embrião, o feto da Lava Jato? Na gestão Antônio Bellinati, lá em Londrina, em um escândalo chamado Comurb. Os paranaenses mais antigos vão lembrar disso. Sabe quem estava envolvido nesse escândalo? Janene, André Vargas, essa gente lá atrás, o Bocão. O André Bocão. Então, o embrião da Lava Jato, tudo começou, o Alberto Youssef, que é a figura principal, é londrinense, inclusive, e o embrião disso tudo é no escândalo da Comurb, lá em Londrina. Ali eles foram aprendendo a fazer o jogo, e aí virou no que virou o tamanho da corrupção. A República de Londrina. O que mais, Marcos? A pequena Londres não é fácil. O ouvinte aqui, não colocou o nome dela, mas ela contou que todo dia escutava rádio e hoje ela resolveu entrar no Face pra ver os nossos rostos. Meu Deus, morreu.
Não, daí ela achou cada um de nós parecidos com uma personagem aí aleatória. Você não vai fazer isso comigo, né? Claro que vou. Não, você a não vai primeira fazer. que ele mandou Não. é do Terribas. Daí ela fez aqui, Denê, lado a lado, né? A figura da personagem Também e do ela Terribas. pegou uma foto de, sei lá, de 2 anos, Daqui da 5 anos live. atrás. Não, isso aí não é da live. Terribas, Isso aí não é da live. Terribas, você vai brigar com o Eu não ouvinte? tô assim, eu não tô assim. Só pra eu saber, você vai brigar com o ouvinte? Eu vou porque eu não tô assim. Ela colocou aqui, é a Marla o nome dela. Sabe o Brutus do Popeye? Sei. Ela colocou É a mentira, cara do não, irmão mentira, gêmeos. não é assim. Igualzinho. Tem nada a ver. O que mais? Também tem aqui o Vitor, dizendo que essa lei da bituca aqui em Curitiba, tem um amigo dele que já foi pego e a culpa foi da ex-namorada dele ainda. Então tá aí. Eu não sabia, viu, Vitor? A primeira pessoa na história da cidade que eu conheci. Ó, a gente achou uma pessoa que foi multada. Agora por só jogar falta bituca achar uma no pessoa chão. que foi entrevistada pelo Ibope. Essa daí eu acho que é impossível. Eu tive eu me lembro de um projeto de lei de um vereador, não passou, claro. Ele queria criar mão de trânsito de pedestre na 15. Pô, aí tá certinho, hein? Ele queria Aí tá certinho, hein? ele queria criar mão de trânsito de pedestre na 15. Lembra o nome do vereador, Marco? Eu não me lembro. Eu acho que era o Borghetti. Será? Acho que era. Eu não Eu sei. já confirmo aqui. Era um projeto bem boboca. O que mais? Tem o ouvinte aqui, Marcelo Eng Braganei, dizendo que o prefeito de Londrina tinha que dar uma olhada na saúde e educação para ver se está tudo em ordem. Também tem o ouvinte aqui, Vinícius, enfim, convida para um evento aqui, daqui a pouco a gente registra essa participação. Um ouvinte aqui que quer fazer polêmica, Denian. Final telefone 1259. Denian, defina fascismo. Vou perder meu tempo. Eu vou falar um negócio bem chato. O ouvinte não briga comigo, né? Se não sabe, é por duas uma. Ou porque não estudou direito no colégio, ou porque a professora o professor era daqueles doutrinadores e que estava mais preocupado em fazer campanha pro partido dela. Não vou nem entrar nessa, gastar tempo aqui. 7h31. Mais um ouvinte, Marque, antes da próxima notícia, eu vou falar sobre a decisão da Câmara de Vereadores de Curitiba de aprovar pedido de urgência para votar aumento do IPTU e do ISS. Fala aí, Marque. Olha só, pelo Facebook aqui, o Jacques Oliveira diz que ele acha que o motivo da lei lá de Londrina de proibir as bebidas alcoólicas é somente arrecadar dinheiro. Nem acho. Mas enfim, 7h32, vamos falar de arrecadar dinheiro de verdade com essa posição da Câmara de Vereadores, hein, Márcio? A Câmara de Vereadores aprovou um pedido de urgência para votar o aumento do IPTU e do ISS. Prepare o bolso. Os vereadores concordaram em votar na semana que vem 2 projetos de lei complementar da Prefeitura de Curitiba que alteram a cobrança de impostos municipais, o IPTU e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Os pedidos de urgência foram aprovados em plenário nesta segunda-feira. Com a aprovação dos pedidos de urgência, na próxima segunda-feira, esses projetos constarão na ordem do dia e serão votados antes dos demais. O vereador Felipe Braga Cortes, do PSD, disse que o aumento dos impostos pode levar ao aumento do custo de vida em Curitiba e que esses projetos deveriam ser debatidos com mais calma no Legislativo. Essa questão de aumentar tributo e não diminuir os custos reflete quem? Na população. Eu diria que tem que se achar outros meios e não esse meio de aumentar a carga tributária. Isso parece que é o mais fácil no momento de crise que nós vivemos. Aumenta-se IPTU, a questão do IPTU especificamente, aumenta-se a faixa dos que não pagam. De acordo com o projeto, o aumento do IPTU teria a correção da inflação com mais 4% para imóveis e 7% para terrenos sem edificação. O aumento do ISS fixa em 2% a alíquota mínima. 7h33, qualquer elevação tributária é mal vista pela sociedade. Ninguém gosta de pagar mais tributo. Se essa é a solução dada pelo poder público municipal, é a solução torta. A elevação da carga tributária. Eu preferia 1000 vezes que se fizesse uma análise na planta
do IPTU de Curitiba para saber se o valor que está na planta do IPTU é o valor venal real do imóvel, se fizesse uma cobrança sobre o valor que o imóvel de fato vale, do que elevação de alíquota. A elevação da alíquota é um erro que comete o poder público municipal, mas há uma sanha arrecadadora na Secretaria da Fazenda do município, na Secretaria de Finanças, que a gente, inclusive, já falou aqui no jornal. 7h34, intervalo, voltamos. Rique Mais Notícias. 7h39, o Rique Mais Notícias ao vivo para as regiões de cobertura da Rádio Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Foz do Iguaçu, toda a região da Tríplice Fronteira, os Campos Gerais, Ponta Grossa, Castro, Carambeí. Vamos até o norte e o noroeste do estado, é o Paraná integrado pela notícia da Jovem Pan. E a gente recebe aqui nos estúdios a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti. Vice-governadora, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, toda a equipe desta rádio tão importante que leva a notícia à população, aliás, quase cobrindo aí a totalidade do estado e também a Tríplice Fronteira, né? Bom dia especial, Denian. Muito bem. Governadora, eu vou fazer a mesma pergunta que fiz aos outros pré-candidatos ao governo do estado. Há um ano da eleição, pouco menos de um ano, o seu nome é tido pelo seu partido como o nome que disputará a eleição ao Palácio Iguaçu no ano que vem. A pergunta é direta. A sua pré-candidatura é de verdade, é sólida? A senhora vai concorrer ao governo ao Palácio Iguaçu em 2018? Sim. Não há hipótese de uma negociação política tirar o seu nome da disputa. Veja bem, Denian, é a grande possibilidade da primeira mulher, né, assumir a cadeira do Palácio Iguaçu, do governo do estado, acontece agora, em menos de 4 meses, no início de abril, com a possibilidade do governador disputar uma das 2 vagas ao Senado. Obviamente é uma decisão pessoal dele, né, e eu não posso aqui falar em seu nome, e nem devo, mas existe essa possibilidade, né, dele disputar uma das 2 vagas, e sendo assim, eu assumo o governo já no início de abril, como a primeira mulher do estado do Paraná a governar. E aí, no cargo, a senhora disputaria a reeleição. Exatamente, né? Sendo assim, existe, né, essa possibilidade real, né, em disputar a eleição. Eu acho que é um momento, né, da mulher também, é um momento de trabalhar políticas públicas, né, viáveis a favor da população do Paraná. Continuar tudo aquilo que está sendo feito de bom e em benefício à população e ampliar, né, políticas sociais, política econômica. Tem um leque muito grande, segurança pública, ampliação dos programas e a continuidade dos bons programas. Governadora, o que a Cida Borghetti tem de diferente dos adversários dela? Qual é a diferença da Cida Borghetti para os outros? A pergunta que eu faço, ela é uma pergunta bem simples, mas eu tenho certeza que é a dúvida de muitos eleitores. O eleitor olha lá os seus candidatos na prateleira. Estão todos lá. Por que escolher a Cida? O que a Cida tem de diferente dos outros pré-candidatos? Olha, eu tenho uma longa história de serviço prestado à população paranaense e brasileira. E vou começar aqui pela primeira infância, Denian. Fui a presidente da comissão na Câmara Federal que aprovou a lei mais avançada hoje no mundo em atenção à criança de 0 a 6 anos. Este olhar para as nossas crianças, que são o futuro, eu acho que já é um grande diferencial. O nosso trabalho, as bandeiras que eu sempre defendi, família, mulher, criança, adolescente, a prevenção na área da saúde, a modernidade, gestão eficiente, cidades sustentáveis. Eu acho que todo esse foco, né, esse olhar na gestão pública, passando por todos os eixos, e falo aqui, comecei com a criança, a mulher, saúde, prevenção, segurança, infraestrutura, meio ambiente. Está aí o nosso trabalho hoje da revitalização do Rio Iguaçu, que eu comecei ainda quando deputada estadual, criando o Dia
comemorativa ao nosso rio mais importante e mais emblemático, que é o Iguaçu. E a realidade está chegando, né? Há poucos dias, a Prefeitura de Curitiba vai assinar um acordo importante para a despoluição e a abertura do Rio Belém, que é o mais importante afluente do Rio Iguaçu. Acho que é um grande diferencial é a gestão eficiente e focar, né, cidades sustentáveis, inovação, a modernidade, políticas públicas que atinjam realmente a população, o ser humano. Deixa eu falar um pouquinho sobre política. A senhora conta na sua pré-candidatura e na sua candidatura lá no meio do ano que vem com o apoio do governador Beto Richa? A senhora acha que o governador estará na sua chapa? Com certeza. Conto, eu acho, o governador é o governador hoje de todos os paranaenses e que, com certeza, né, é um grande apoiador, é um grande nome para o nosso apoio efetivo ao Palácio Iguaçu no ano que vem. Marcos Souza. Olha só, vários ouvintes participando, governadora. Uma delas é o William, do bairro Sítio Cercado. Ele pergunta aqui se a sua gestão, a partir agora do ano que vem, se o governador mesmo renunciar para ser senador, candidato ao Senado, vai mudar radicalmente ou a senhora segue com os programas já consolidados? Os programas consolidados, os bons programas, tudo aquilo que os paranaenses já colhem os benefícios, serão seguidos e ampliados. Nessa questão dos programas, do que acontece no governo, explique para o ouvinte qual é a sua tarefa hoje no governo do Paraná. Como vice-governadora, qual é a sua atividade à frente dessa tarefa? O vice-governador, vice-governadora, tem a atribuição legal de substituir o governador na sua ausência. O governador em viagens oficiais, agora, por exemplo, vou assumir o governo do dia 9 ao dia 18 de dezembro. Na interinidade, o governador estará fora do país, eu assumo na interinidade, né? Tocando, portanto, todos os projetos e todo o trabalho, né? O dia a dia do governo como um todo. Também coordenamos vários programas através de decreto. O governador, né, nos fez uma autorização através de decreto para que eu coordene alguns temas importantes junto, né, ao governo do estado. Por exemplo, a própria revitalização e a limpeza do Rio Iguaçu. Sou a coordenadora do grupo de trabalho. Também coordenadora do grupo de trabalho do trem Pé Vermelho, que esse é o trem que vai ligar Maringá a Londrina, são 13 municípios, é o trem de passageiros. Também faço parte, né, como coordenadora desse grupo de trabalho, da primeira infância. Então, são várias ações que eu coordeno, né, o escritório de representação do governo do Paraná em Brasília. Sou a coordenadora do grupo de trabalho. Nós temos o ex-deputado Luciano Pisato lá como chefe do escritório, mas a coordenação e a aproximação do governo do estado com o governo federal faz parte do nosso trabalho. Então a senhora não é uma figura decorativa. Não combina comigo, Delian. Eu uso essa expressão porque foi utilizada pelo hoje presidente Temer naquela carta em que reclamou da ex-presidente Dilma Rousseff, que ele disse, eu sou um vice decorativo. A senhora não decora nada. Nada, muito pelo contrário. Nós temos uma atuação e eu aqui agradeço o governador Beto Richa pela confiança. Eu o represento muitas vezes nas reuniões com os governadores, reunião do presidente Temer com os demais governadores. Várias vezes o governador Beto Richa nos dá esta missão de representar e falar em nome do nosso estado, como aconteceu a semana passada, né? Então, nós temos essa sinergia, essa ligação, essa grande parceria e o respeito do governador para com o nosso trabalho. Mark. Muitos ouvintes aqui, governadora, perguntando, é uma pergunta recorrente, vou pescar uma aqui, que é a da Adelaide de Ponta Grossa, mas há várias perguntas nesse sentido e até iguais a essa. Num eventual governo da senhora, qual será o papel do seu marido, o deputado federal e atual ministro da Saúde, Ricardo Barros? O ministro Ricardo Barros, né, o nosso grande líder, deputado Ricardo Barros, estará deputado federal e fará um belíssimo trabalho, como tem feito pelo Brasil todo, e especial para o Paraná.
na busca de grandes oportunidades e ajudar como todos os demais deputados federais ajudam o Estado. Então ele não é sua intenção, ou pelo menos a senhora não discute isso agora, de ele vir a ocupar uma Secretaria de Estado, por exemplo? Continuará deputado federal ajudando o Paraná como sempre o fez. E a relação com a sua filha, que é deputada estadual? Queria que a senhora falasse isso numa eventual eleição sua, se a senhora chamaria a deputada Maria Vitória a integrar o governo ou entende que ela deveria ficar na Assembleia Legislativa? Maria Vitória tem uma qualificação extraordinária. Foi candidata a prefeita de Curitiba no pleito passado, que elegeu o nosso querido prefeito Rafael Greca, aliás, que está fazendo um trabalho extraordinário. Maria Vitória é preparada, gosta do que faz e com certeza irá contribuir muito como parlamentar, como deputada estadual. Neste momento, não há nenhuma possibilidade de montar um grupo de trabalho ou eleger esse ou aquele como futuros secretários. Eu acho que é muito prematuro ainda. Quando a senhora elogia aqui o prefeito Rafael Greca, claro que para o jornalismo político isso fica muito claro que a senhora buscará também uma aliança com Greca para a eleição de 2018. É isso, governador? É isso mesmo. Né? O prefeito Rafael Greca... No segundo turno, é bom a gente lembrar, deixa eu só puxar da memória o nosso ouvinte. No segundo turno, entre Rafael Greca e Nele Prevot, no segundo turno, entre Rafael Greca e Nele Prevot, a Maria Vitória, que concorreu no primeiro turno, apoiou Rafael Greca. Emprestou seu apoio. E quando se vê a Maria Vitória, evidentemente, se enxerga Cida Borghetti, se enxerga Ricardo Barros. São indissociáveis as figuras. Então, esse apoio lá de 2016, ele pode refletir em 2018, na sua opinião? Com certeza. Eu acho que essa é uma grande aliança a favor do Paraná. Marque, mais ouvintes. Olha só, Denia, tem ouvintes aqui perguntando aqui sobre a questão das mulheres. A governadora falou muito sobre isso. Uma delas é a Caroline Tragante, aqui pelo Facebook. Ela pergunta se vai ter alguma ação efetiva da governadora Cida Borghetti em relação ao salário das mulheres, para aumentar, para equiparar ao dos homens. Eu estou sempre nesta defesa. Eu acho essa disparidade, né, muito ruim, porque as mulheres, o número de mulheres que mantêm as suas famílias, a sua casa, os filhos, cada dia cresce mais. Né? E eu estarei sempre nesta defesa e todas as vezes que eu uso o espaço rádio, televisão, eu defendo esta igualdade dos direitos das mulheres. Se elas trabalham de igual maneira, por que não receber o salário de igual maneira aos homens? Muito bem. Bom, a gente vai encerrar a entrevista por aqui, que o jornal se aproxima do final. Eu vou com a vice-governadora Cida Borghetti para o quadro 8 em ponto na RIC TV Record, mas quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui, a Jovem Pan, vice-governadora, e dizer que este microfone é um microfone democrático, que a senhora estará chamada outras vezes, principalmente no ano que vem, quando nós estaremos aqui na cobertura, tenho certeza que uma cobertura de fôlego e muito profunda das intenções daqueles que disputam o governo do Paraná. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço e um abraço a toda a família Petrelli. Muito bem, Marque, valeu. Valeu, até amanhã. Jonatas Terribas. Vamos embora, Daniel. Vamos embora? Separou uma música bacana? Não, a gente vai embora direto hoje. Já chegou no tempo aí. Então tá pena, bom. né? Brutos do Popeye. Para com isso. Aperta o botão aí. Eu pensei numa promoção aqui, mas amanhã eu falo da promoção. Então tá bom. Um beijo grande a todos. Voltamos amanhã com o nosso jornal, 7 da manhã. Tchau, gente.